Muito boa noite, um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, intermediando essas lives que fazem parte do Diário Deca, que é uma série de ações de comunicação, cada dia uma dica nova para você, e às quartas-feiras, grandes encontros promovidos por essa que é a maior empresa de louças e metais sanitários do Brasil, e é uma marca que, para muito além da tecnologia e da excelência em design, também tem uma responsabilidade ambiental, social muito grandes, e é isso tudo que os Deconautas têm feito na curadoria do Diário Deca, né? Exatamente. De segunda a sexta, o Instagram da Deca traz novos conteúdos para todos vocês, que vão desde boas ações em que a Deca está envolvida, até bons fluidos, que são dicas de profissionais que têm relacionamento com a marca sobre lifestyle e a vida cotidiana. E hoje, quarta-feira, como tem acontecido todas as quartas, a gente tem esses grandes encontros do Boas Conexões, que é uma das editorias do Diário Deca. E hoje a gente vai conversar com um cara que a gente adora, que é um grande pensador da arquitetura contemporânea, designer, consultor, 20 anos de atuação, radicou-se em Milão e hoje tem escritório tanto lá quanto aqui, de Pernambuco para o mundo, Ricardo Belo Dias. Exato, já fixamos o Instagram do Ricardo Belo Dias aqui na conversa. Durante toda a live ele vai ficar disponível para vocês seguirem. E também acessem o site oficial da Deca, www.deca.com.br. Tá cheio de novidades para vocês. A gente já vai conectar o Ricardo aqui na live para dar prosseguimento ao post de hoje. Já enviamos a solicitação, em poucos segundos o Ricardo está aqui com a gente. Olá. Olá, Ricardo, boa noite. Prazer falar com você. Prazer é meu. Bem-vindo ao Diário Deca. Nos ouve Obrigado. bem? Sempre um privilégio estar aqui, falar com vocês. É a minha primeira live, então, assim, sabe como é que vai acontecer, como funciona, mas, enfim, está sendo... Vamos lá. Vai dar tudo muito certo, Ricardo. É muito bom ter você com a gente. De novo, um privilégio. Muito obrigado pelo seu tempo. E hoje a gente vai falar com você um pouco sobre tudo. A começar sobre o seu sonho, né, profissional, Ricardo. A gente sabe, por exemplo, que você sempre sonhou em trabalhar na área de criação. Mas esse seu trabalho ele é muito plural, né? Você traduz o seu ofício de diversas formas. Você não é só um profissional do design, ou só um profissional da arquitetura, do paisagismo, da cenografia. Você transborda todas essas áreas, extravasa tudo isso e é muito plural na sua atuação. Eu queria saber em quem você se inspirou e o que te levou a seguir esse caminho tão diversificado. Bom, na verdade, eu comecei fazendo biologia. Uou! Brasília. Moramos em Brasília por 3 anos. Meu pai foi fazer um projeto, meu pai é urbanista, foi fazer um projeto nacional e eu acompanhei. Em Brasília, eu fiz vestibular para biologia. Então, biólogo por um ano de universidade. Depois disso, a cidade de Brasília me encantou muito. Foi uma coisa que me impactou e daí eu resolvi mudar. Resolvi mudar de curso, resolvi fazer arquitetura. E, enfim, acho que Niemeyer me conquistou. E, bom, daí surgiram oportunidades, coisas que foram coisas inesperadas, como o que aconteceu indo para a Itália. Enfim, são coisas que são imprevistas. Pois é, falando desses imprevistos, você nasceu em Pernambuco, né? Se formou em arquitetura e se estabeleceu na Europa, né? O que te fez ir para a Itália 20 anos atrás, que eu acho que é mais ou menos o tempo que... Não, na verdade são 30 anos que eu estou lá. Na verdade, eu fui para a Itália estudar, depois eu fiz uma viagem de 3 meses, 3 meses onde eu fui visitar todos os lugares, as obras arquitetônicas, que a gente sempre que faz um curso de arquitetura tem uma lista enorme disso. Então aproveitei e fiz uma espécie de peregrinação pela Europa, 3 meses, mochila nas costas. Na época era uma coisa interessante porque você fazia muitas amizades, eram lugares, você encontrava grupos. E, enfim, encontrei um grupo de atores brasileiros. E esses atores brasileiros, geralmente quando você encontrava um grupo que funcionava, você ficava com eles um pedaço da viagem. E assim foi. E daí na despedida eles me disseram, quando for para Milão, procura essa nossa amiga. Quando eu cheguei em Milão, essa amiga deles era uma amiga minha. E essa amiga minha estava trabalhando no Lissone,
no estúdio Lissone. E daí eu fui conhecê-lo e conhecer o estúdio. E dali surgiu esse primeiro contato. Voltei para Londres, onde dali eu ia voltar para o Brasil. Um dia antes, ligo para ele dizendo que quero fazer uma experiência no escritório dele. Ele me disse que não é possível, porque não tem condição, o escritório era pequeno. Eu mesmo assim fui. Eu cheguei Insistiu. lá, fiquei no escritório 2, 3 dias, esperando que ele um dia aparecesse. Um dia ele apareceu e me disse, bom, eu disse a você que não teria oportunidade, porque o escritório é pequeno. Você deve ter um amigo ou alguém, não precisa me pagar, eu tenho direito, a possibilidade de ficar uns 2, 3 meses. E ele me deu o cartão de Rodolfo Dordoni, né, que é o grande design da Minotti. Legendário Rodolfo Dordoni. Eu saio com esse cartão na mão, desço as escadas e ouço depois uma voz, a escada dizendo sobe. E eu subi, voltei e daí fiquei 10 anos nesse escritório. 10 anos fantástica, onde o escritório trabalha 360 graus, como é típico no escritório milanês. Enfim, foi uma experiência fantástica. Passei a ser o braço direito dele, depois de um período de adaptação, e depois fiquei cuidando da parte de arquitetura e a Patrícia Urquiola da parte de design. Éramos os braços de destro e sinistro do Piero. Pois é, como é que foi essa experiência exatamente, Ricardo? Porque a gente está falando de grandes pontos cardeais do mercado, né? Piero Lissone, uma das maiores lendas, né, da indústria moveleira. Patrícia Urquiola, que também trabalhou com ele, também trabalhou com você, também é uma grande referência mundial, né? Como é que foi isso enquanto bússola do seu trabalho? O que te norteou? Porque, como você disse, você começou a trabalhar com eles 30 anos atrás, trabalhou com eles 10 anos, e aí sim abriu o seu estúdio, que hoje conta com 20 anos, é isso? Bom, primeiro, eu acho que quando cheguei na Itália eu tinha eu tinha experiência, já tinha feito coisas no Brasil, já tinha feito alguns projetos, porque comecei a trabalhar muito cedo. E quando cheguei nesse escritório, tive que resetar, tive que voltar tudo desde o início, né? Quase como se você tivesse que recomeçar. Você vai ser assistente, você não vai ser mais, você não está na primeira linha, né? Aí o que acontece? Você chega nesse escritório onde eu tinha uma formação muito prática, mas pouco acadêmica. Assim. Era muito ágil e muito criativo. E dentro do escritório existiam sempre os projetos eram mais existia era uma cervelato, como se diz na Itália. As pessoas criavam situações, se discutia, e eu ficava olhando e dava uma solução. E aí entra aquela questão, quando você não tem muita informação e quando você tem pouca... você não faz parte do meio, você acaba inovando, porque você não tem aquelas barreiras, né, que existem para que você... Então, aqui no Brasil, a gente projeta sabendo que o edifício do lado, ele pode ter o quê? 100 anos. Na Itália, você tem prédios e edifícios... É muito mais tempo. E isso faz com que você tenha muito mais responsabilidade no que você faz. E o que acontece? Eu acho que a minha irresponsabilidade, a minha ignorância, vou ter no escritório, faço. É engraçado isso, porque as pessoas sempre me procuravam quando tinha um problema. Coisa, como é que ele pensa nisso? Então, eu sempre digo às pessoas que fazem essa experiência fora, né? A gente ter, bom, não fazer como eu, talvez ter uma formação um pouco mais profunda sobre o argumento, mas enfim, você ter sempre esse olho brasileiro e o mesmo é o que acontece comigo. Eu sempre tenho, até hoje tenho essa visão, né? Essa ideia de que a gente tem que ter o nosso olho lá, e quando eu vim para cá ter o olho italiano, assim, você tentar ver dos dois lugares. É um privilégio você viver dois países como esse. E para mim foi um privilégio poder aprender. E na fase, no início da minha carreira, eu tenho uma formação tão interessante e tão complexa, né? Esse processo, porque falando das duas pessoas, só para completar a pergunta, eu acho que Piero é uma pessoa muito pragmática, ele é minimalista, ele tem, independente de qualquer coisa que aconteceu no mercado, ele foi sempre muito linear o trabalho dele. Patrícia é o contrário, explosão, é uma pessoa que procura a beleza do inesperado, é uma coisa que deixa você sempre surpreso com o que vem. Então, são duas realidades que juntas, na época no escritório, era interessante estar com esse. Tanto que era
muitas vezes até brigavam, porque você tinha duas pessoas do lado e eu ficava tentando entender um pouco os processos. Tanto que os dois hoje são grandes nomes da arquitetura e do design internacional, e eu tenho certeza que eles vão nos inspirar sempre, porque são pessoas especiais. Pois é, bela experiência, Ricardo. Olha aqui, a gente tem uma interação grande com o público, e o Manuel aqui está comentando, inclusive, seguindo a sua escola, né, que bateu na porta do Piero Lissoni e insistiu, ele disse que vai bater na sua também. Hoje você também é uma referência para muita gente, isso é muito legal. Mas falando sobre esse olhar que você disse, né, de ter absorvido um pouquinho do olhar de cada um desses mestres e ter plasmado isso junto com a sua arquitetura, que é muito autoral também, nesses 20 anos de atuação, a espinha dorsal do seu trabalho, ela foi muito além do design da arquitetura, né? Ela é mais holística. A gente está falando de conceito geral, de consultoria, de design de produto, de arquitetura em si, de interiores, de paisagismo, de instalações, exposições, mostra, identidade de marca, direção de arte. Deixa eu lembrar mais. O que mais que você fez? Porque é tanta coisa. Vocês são muito gentis. Eu faço o que acontece. Fui muito aberto a situações, ao que me aparece. Eu acho que essa é a beleza do nosso trabalho também. Cada trabalho que você faz é uma aventura, né? Um país que você começa a fazer um trabalho, você emerge nesses novas condições. Enfim, é muito interessante. Mas eu fui fruto de um escritório onde isso acontecia, né? Eu aprendi isso dentro do escritório do Piero. Porque, na verdade, a Itália, e principalmente em Milão, essa é uma característica dos estudos da Itália. É o fato de você dar uma assistência. E, como você disse, a palavra holística, você tem um controle de tudo que acontece na empresa. Isso porque uma coisa que é muito interessante, às vezes as pessoas me perguntam, mas por que Milão é a cidade do design? Porque ela acabou sendo isso. E eu vou usar as palavras do Victor Magistrati, não minhas. Ele disse que isso é devido ao Hinterland, né? Ao redor de Milão. Existe uma quantidade de profissionais, de artesãos muito bons, e isso fez com que esse design, que depois da guerra começou a ser um dos alicerces da Itália para sair da crise, fazer esse design que na época eram chamados artistas e arquitetos para desenhar, porque não existia a profissão de designers, eles se apoiavam nesses artesãos. Então era a união enfim, dessas mentes da Lombardia fizeram com que Milão fosse o que é hoje. A gente está passando, não só você, né, Ricardo, mas o mundo todo está passando por um contexto muito específico agora, né? A gente está lidando com essa entidade biológica, você que estudou biologia sabe até melhor do que a gente, que é muito virulenta e, portanto, nos força a tomar atitudes drásticas também para que a gente preserve a nossa espécie. Um vírus extintor mesmo. Exatamente, é quase um cenário de ficção científica que a gente está vivenciando, né? Você acha que as pessoas, elas talvez estejam fazendo vistas grossas para essas questões que são elementares, mais elementares do que a economia, por exemplo, ou até glamourizando essa coisa do confinamento? Qual é o seu ponto de vista, Ricardo, sobre o isolamento social, sobre o distanciamento social e sobre a forma como a indústria da arquitetura está lidando com isso? Fazer uma observação antes do Ricardo responder. O Ricardo é um cara extremamente low profile, né? Embora a gente tenha um contato por ter sempre reportado o trabalho do Ricardo, ele atendeu muito gentilmente a DECA e a nós, mas não é do perfil do Ricardo se exibir muito, né? Faz parte da personalidade dele o avesso disso, né? E ele também teve essa postura de contingenciar um pouco também essa imagem no resguardo, né, da solidariedade com os amigos. Enfim, ele tem muitos amigos, ele tem uma operação em Milão, então tem tudo a ver também com a sua percepção desse cenário atual, né, Ricardo? Eu creio que é difícil, como você disse. Eu acho que foi muito difícil para mim, porque eu vivi as duas situações. Eu vi a situação desde que começou na Itália, eu estava no Brasil, então foi uma possibilidade de ter ficado, de ter retardado a minha volta. Uma coisa que muito acertada, porque eu
acabei do aeroporto, em vez de ir para a Itália, vim para o Nordeste, vim ficar com meus pais, então voltei às origens. Eu acho que é uma coisa interessante passar um pedaço de vida com eles em um momento tão delicado e vulnerável. Eu creio que as pessoas que encaram isso de uma forma muito, não digo leve, mas que acham que isso não vai mudar nada e que as coisas vão continuar como sempre foram, ou que vai ser difícil uma mudança, eu acho que elas lavam as mãos. É como você dizer, bom, isso não faz parte da minha alçada. Mas creio que, eu acho que nós que somos privilegiados temos o dever de inspirar as pessoas e fazer com que essas pessoas entendam e tenham a esperança, né? Porque é muito fácil você dizer, eu estou em pausa, e como você falou da glamorização, tem muita gente que diz que, não, eu estou lendo, né? Aproveitei para ler, eu arrumei a casa, eu fiz acontecer. Mas não, eu acho que você não tem que fazer isso, você tem que fazer uma reflexão interna, quase uma terapia, uma coisa, né? Então, assim, não é a quantidade, é aquela história, não é a quantidade de livro que você lê, mas leia um só, mas leia aquele certo que faça você mudar, né? Então, eu vejo muito isso, essa ideia, e creio que isso é muito importante. Primeiro, você refletir, né, e fazer uma revisão do que está acontecendo. Depois, no processo, o fato de você... existem várias situações e você não pode, de qualquer forma, criar uma regra geral, né? Vai depender da condição de vida que você tem, da casa onde você mora, do trabalho que você faz. Então, assim, muitas vezes você vê, a gente vive um momento político, inclusive, muito, muito estranho, onde existem situações Delicadíssimo. que negam, né, situações positivas e negativas. Então, como disse, agora eu cito uma coisa do Ricardo Amorim, ele diz assim, a gente não tem que ficar observando e pensando. Quando existe uma ideia, a gente tem que ver se essa ideia é boa, não se essa ideia veio de A ou de B. Não importa, a gente tem que simplesmente canalizar para que essa ideia funcione. Então, a gente vive num momento em que eu acho que isso é fundamental, você refletir, você ter uma visão mais solidária, né, em relação ao que está acontecendo. Depois, ajudar. Eu acho que o luxo hoje é poder ajudar alguém, né? É poder fazer com que essas pessoas nos ajudem a viver em uma comunidade mais equilibrada. Eu creio que, primeiro, a gente tem que pensar na gente, né, fazer uma reflexão. Depois, a gente tem que pensar na nossa família, o que está acontecendo, né, pessoas e coisas que fazem parte um pouco do nosso primeiro núcleo. Depois, sair disso e ir para o edifício onde você mora. Quantas pessoas hoje têm contato com vizinhos que nunca tiveram por uma questão do coronavírus e por uma questão de você ter contato, que é, na verdade, a segurança da sua saúde, mas que passa a ser um convívio que você nunca teve. Depois entra a questão da rua, né? A sua rua, quem está na rua? Tem um que está na porta do edifício dos meus pais. Então, o que é que eles estão fazendo ali? Eles estão em casa. E você começa a aumentar essa esfera. Da rua você vai para o bairro, do bairro você vai para a cidade, para o estado, para o país e para o mundo. Então, a gente vive num grande condomínio. E se a gente pensar nisso, a gente vai fazer com que essas pessoas que vivem ao nosso lado, a gente vai entender que para a gente ficar bem, elas têm que estar bem, né? Não é só uma questão de você de você, né, tentar... Não, é uma coisa que tem que vir de dentro, porque se for só essa... Mas vale a pena também, se é para dar o dinheiro para você se sentir bem, tudo bem, mas eu acho que o interessante é a gente aproveitar esse momento para que a gente reflita um pouco mais, que seja uma coisa mais profunda. E é isso, acho que a gente vive em comunidade e isso é o que vai acontecer e que está acontecendo já. E temos que inspirar as pessoas para que elas façam isso. Pois é, a solidariedade ela é um exercício de cidadania, antes de mais nada, né? E uma obrigação de todo e qualquer ser humano. Mas o arquiteto, ele tem que resgatar, mais do que nunca, um dos princípios elementares da arquitetura, né? Que é o entendimento do outro, né, Ricardo? E isso a gente percebe nesse momento, inclusive nessa sua fala, né? A preocupação também de forma mais panorâmica, né? É muito interessante como você diz que vivemos num grande condomínio, né? Essa relação do homem com o vizinho, do homem com o outro, do homem com o bairro, do homem com a cidade, e aí para muito além das fronteiras, né? Muito interessante isso. Essa aldeia global, né, Ricardo? Exato. Acho que é uma coisa... Até Yuval Harari, esse grande pensador do nosso século, um homem que eu acho fantástico, ele diz que hoje o mundo vive de uma forma horizontal, quer dizer, os nossos problemas
são iguais, né, no mundo inteiro, mas a parte social é em vertical. Então ele faz esse paralelo que é bem interessante sobre o que está acontecendo. E ele diz, 2 séculos atrás, se tivesse uma crise na Holanda, na China as pessoas não sabiam nem que isso existisse. Qualquer coisa que acontece afeta de qualquer forma você, né? Em qualquer parte do mundo isso aconteça. Então isso instantaneamente, né? É tudo muito mais rápido, muito mais veloz. Globalização, com suas dores e delícias, né? Pois é, então, né? Eu acho que é um momento em que isso está muito claro e, como eu disse, quando falam de pausa, eu não acho que isso é uma pausa. A gente já vivia uma situação difícil, né? Eu acho que todos esses elementos, problemas, coisas que vimos e que ouvimos constantemente, eles já existiam, houve só uma aceleração. É como se esse vírus fosse um catalisador para que essas soluções, esses problemas tivessem mais vida, né? Foram iluminados. Mas a gente muito difícil mas enfim, é uma situação que tem uma volta, tem que ter uma volta. E é isso que a gente tem que pensar positivo. Você mencionou muito bem colocado, Ricardo, que como privilegiados a gente tem que irradiar, né, essas coisas boas, esses ensinamentos. E a gente tem percebido que muitas pessoas que têm casas extraordinárias, super funcionais, elas na verdade nem usufruíam dessas estruturas anteriormente. Elas passaram a usufruir agora nesse contato hiperbólico com a própria casa, né? Tem gente que nunca tinha pegado uma vassoura na mão, por exemplo, e que não sabia que a lavanderia tinha sido mal projetada, que ela não é ergonômica. Você acha que esse super contato, essa catálise que você falou, ela vai fazer com que a própria casa se transforme por desejo das pessoas? Eu creio que sim. Eu creio que a casa reflete a tua personalidade, o que você é e como você... E isso fica cada vez mais claro e eu acho que as pessoas nesse momento que tiveram frente a frente, mas você falou de casas grandes, mas casas pequenas também. Eu acho que é um momento que a gente tem que rever um pouco o nosso lar, o nosso home, mas de uma forma mais prática. Acho que tudo tem que ser, primeiro, as coisas têm que ser mais limpas, né? Você tem que ter a possibilidade de assear, de higienizar isso mais fácil. Eu tinha um amigo dinamarquês, um grande amigo na Itália, hoje ele mora, e ele dizia, na casa dele os móveis todos suspensos. Ele dizia, olha, a coisa melhor do mundo é o móvel suspenso, porque você limpa muito fácil. Verdade. E ele tinha essa... E eu olhei, a primeira vez que me veio em mente o fato de você montar toda uma casa. Eu fiz o projeto da casa dele, e esses móveis eram todos... Ele queria que os móveis fossem todos altos para que... Tenho vontade, inclusive, de comentar se você foi além. E é isso, acho que vai ter uma casa muito mais prática. Enfim, e outra coisa, aí entra aquela de Vanderlei, hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, agora sem ressentimentos tolos. Vamos revirar essas gavetas. É da Vanusa a música, na verdade. Companheiras de Jovem Guarda. Isso, vamos jogar fora o que não serve, vamos limpar, vamos dar mais espaço, vamos utilizar coisas mais úteis, móveis mais funcionais. Eu adoro, eu não tenho nenhuma coisa contra um objeto que não tem função, porque a beleza é uma função que pode deixar você melhor para o mundo. Mas creio que a gente precisa pensar um pouco mais em situações... focar mais sobre alguns detalhes que são deixados de lado. Eu acho que a gente tem uma parte do design que está sendo muito desprezada, que é essa parte onde a gente, além da beleza, a gente pense em dar e facilitar a vida das pessoas, com que a vida delas sejam melhores. Como foi feito isso depois da Segunda Guerra Mundial? Pois é, que foi uma grande reconstrução, né? Em todos os setores, inclusive, né? Dos considerados mais supérfluos, como a moda, né? Até a Revolução Cultural, por exemplo, né? Teve tudo a ver com esse período de ressignificação, né? Que é uma palavra que as pessoas têm usado bastante agora, e que também era muito usada, né, no pós-guerra. Agora, ainda sobre esse tema, Ricardo, você mencionou uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? E olha que a gente tem conversado bastante com muitos pensadores da casa contemporânea. Você falou em móveis suspensos.
Que bacana isso, né? Porque realmente a gente está falando de praticidade. Você também mencionou um outro ponto que muitas pessoas têm mencionado, que são as tecnologias bactericidas, né? Uma resposta da indústria às necessidades reais e tangíveis, né? Antes talvez inimagináveis, né? Mas voltando um pouco para a ordem prática das coisas, porque muita gente tem falado na volta dos princípios modernistas e muitas vezes até em conceitos muito tópicos, porque eles não estão ao alcance da população, eles estão ao alcance apenas de uma classe muito privilegiada, né? Então, voltando a falar, porque você também mencionou casas pequenas, quando o André mencionou casas espetaculares, você arriscaria algum palpite de mudança, né? É uma pergunta que a gente tem feito sempre aqui no Diário Deca, no Boas Conexões. Você acredita em mudanças imediatas, prioritárias, de contingenciamento do abrigo, da casa como abrigo? Eu me refiro a mudanças práticas, tipo banheiros maiores, ou espaços mais arejados, as circulações. Você arriscaria algum palpite de futurologia nesse sentido? Olha, o que você falou agora, esses três, são coisas já que eu prezo muito em uma arquitetura, né? Esses espaços. Eu acho que isso vai ser só mais requiesto, vai ser uma coisa mais sem dúvida. Eu acho que a casa, bom, primeiro, vamos por partes. Eu acho que primeiro a coisa mais imediata, né? Imediato é que a gente tem uma situação que a gente tem que chegar em casa, tirar esses sapatos e a gente tem que criar situações onde a gente vai entrar em casa de uma forma mais limpa. Coisa que os orientais já fazem há muito tempo. Você tirar esse sapato. Sim, culturalmente. Como também outra coisa que eu acho interessante, como fazem os japoneses. Eles têm uma sala onde você, através de portas de escorrer, você muda a função dessa casa e o piso também tem coisas internas. Então, assim, essa ideia do volume e que a casa ela tenha funções diferentes de acordo com o momento em que você está vivendo, eu acho que isso vai ser sempre mais presente nesse processo. Creio que não creio que seja necessário criar situações muito diferentes. Eu acho que o mais importante é você ter conforto, é você ter uma casa onde espelha o seu caráter, que tenha a ver com você, e não coisas mecânicas ou a máquina de montar. Não, eu acho que a casa tem que ser enfim, eu não creio que... Eu creio que as mudanças são práticas, são, como eu disse, são mudanças onde você vai ter uma intenção, você vai pensar no aspirador de pó, você vai tentar, com a domótica, fazer com que as luzes da sua casa entram sem você tocar, ou vão criar situações... Mas isso é um processo que já existia, a gente já vive um processo de deixar a tecnologia invisível e desmaterializar essa tecnologia. Eu acho que isso só acelera nesse momento. A gente está passando por um momento também, Ricardo, em que a ciência muitas vezes é contestada e colocada à prova, mas é a ciência que vai nos salvar disso tudo. Eu queria saber se você acredita, por exemplo, que ramos muito específicos da ciência, como a biotecnologia, a nanotecnologia ou até mesmo a própria genética, devem ganhar força, porque, afinal de contas, a gente vai buscar esses recursos, né, esses aprimoramentos, digamos, da espécie. Você acha que esses campos de estudo eles vão explodir nos próximos anos? Ou você diria que não, que as pessoas vão em outra direção? Não tem como, não tem outra direção. Eu creio que essa é a direção. E a gente chegou num momento em que a máquina conhece mais a gente do que nós próprios. Então, você visita, eles vão mandar informações e coisas que você acaba descobrindo que você gosta. Então, esse é um grande Já está problema. acontecendo, né, Ricardo? É horrível isso, inclusive. Ou não. Então, e isso leva, de qualquer forma, a uma coisa que eu acho muito positiva. Eu tenho no meu telefone um programa saúde, onde eu boto todos os meus exames, tudo que acontece comigo. E, na verdade, se me encontrarem na rua desmaiado, a única coisa que eles podem abrir no telefone é esse contato com os dados da minha saúde. Isso é maravilhoso. Fabuloso. Com o tempo, isso, e está acontecendo, está ficando sempre mais forte.
O único problema disso tudo é o outro lado, é o lado que não é ligado à sua saúde e à sua segurança, mas é ligado à manipulação das pessoas. Então, isso é uma coisa que é muito séria e tem sido considerado um dos grandes problemas e que impactam essa evolução e essa tecnologia. Não tem volta, não tem como fazer, então a gente só tem que acreditar que isso vai ser usado de uma forma correta e da forma menos agressiva para nós mesmos. Mas a gente vive uma situação que é irreversível. A gente já vive isso e creio que isso é fantástico. Vão salvar vidas. A gente tem situações e pesquisas. Por exemplo, muita gente não sabe, mas tem uma pesquisa na Europa onde os europeus participam dessa experiência de transportar informações de um computador no cérebro e vice-versa, colocar o cérebro de uma pessoa dentro de um computador. Então, são situações e coisas que existem que nós não sabemos, que fazem parte já de uma... Nós não somos atualizados do que está acontecendo nessa parte. Talvez por não quererem que nos assuste ou por querer enfim, de qualquer forma, criar um sistema de manipulação. Não sei, mas eu prefiro não pensar muito nas questões negativas nesse momento. Eu acho que isso é importante a gente saber para que a gente fique atento, né, ao que pode acontecer. Mas creio que a tecnologia só nos ajuda dentro de nesse momento, principalmente com esses... A Coreia, por exemplo, foi o país que teve menos problema de contágio, porque tinha no aplicativo, né? Eu tenho uma amiga coreana que ela disse que era fantástico. Ela chegava perto e indicava as pessoas e os lugares onde você tinha maior contágio. Isso está acontecendo agora em São Paulo, de uma forma talvez menos eficaz, porque as pessoas ainda não todas as pessoas participam, mas isso é parte de um processo. E aqui no Brasil também, muita gente disse, não vou usar, porque isso é anticonstitucional. Então entra aquela questão, talvez quem não goste do Dória começou a falar disso. Então a gente vive um momento, então vamos aceitar as coisas como são, as ideias boas, e não vamos pensar em quem, né, e quem propôs a ideia. Eu acho que seria muito mais fácil, muito mais produtivo. Pois é, sem polarização, né? Já tem polarização demais, né? Então vamos tirar partido realmente da ideia boa, independente da origem, né? Nesses últimos anos também, Ricardo, a gente aprendeu a usar muito as mãos para se comunicar na tela dos aparelhos, não só do celular, alguns computadores, às vezes no aeroporto, até na hora de fazer o seu check-in, a gente vai lá com a ponta do dedo, encosta a mão numa tela que várias outras pessoas encostaram. Um usuário aqui fez uma pergunta muito específica, o Mamileo. Ele perguntou assim, você acredita que vai crescer a tendência do touchless, por exemplo, em torneiras, chuveiros? Já é uma coisa que já está acontecendo, inclusive, na DECA, né? Que já tem aí uma série de produtos. Importante o touch, mas a voz, a nova, que é a voz. Né? Ricardo, cortou um pouquinho. Volta a responder do começo, por favor. Cortou um pouquinho o seu áudio. Creio que a voz é o novo it da tecnologia. É você poder fazer tudo com a sua... Uma coisa muito pouco usada, eu acho que os telefones, a Siri, não sei quais marcas, mas existem já esses elementos, inclusive, que você tem em casa, mas são fantásticos. Você fala, acontece. Muitas vezes você quer fazer uma pesquisa no telefone e você não usa a voz. Nós temos um passo para dar, e eu acho que nesse momento a voz vai passar a ser o elemento mais importante. Muito bem. E todas essas outras atributos biológicos, digamos, né? A voz, o olho, a identificação da retina. Mas já na Europa é muito fácil você encontrar, porque não é uma tecnologia cara. Essa da íris, né, de você colocar o olho para você abrir portas e você... Então isso tudo era já dentro de um processo de evolução. Como eu disse antes, só catalisou, se acelerou um pouco esse processo, mas isso era já em moto. Acho que essas coisas todas fazem parte de um momento, enfim, um momento em que vivemos, não tem muito segredo. E já é também uma narrativa constante do seu trabalho, né, Ricardo? A gente que acompanha há algum tempo, a gente sabe disso. Especificamente agora entrando um pouco no mérito da sua parceria com a DECA, por exemplo, que, diga-se de passagem, é uma marca que está totalmente inserida na tecnologia touchless, né? A gente aqui em casa mesmo, a gente priva um pouco dessa tecnologia e é muito salutar nessa época em que a gente tem que evitar ao máximo as possibilidades de contágio, né? É muito interessante você não precisar
tocar de fato nas peças. Mas, voltando a falar sobre a sua narrativa e a sua parceria, no ano passado, o Espaço Deca na Casa Cor foi certamente, isso é uma opinião nossa, o mais subversivo da história da marca, e o conceito propôs uma espécie de laboratório de pesquisas, né, que tem tudo a ver com tudo que a gente está conversando aqui, com todas as suas colocações. Isso tudo já era muito presente no seu trabalho, né? A interação com diferentes ciências, né? A gente está falando de arte, de design, da ciência em si e da engenharia. Você pode falar um pouquinho como isso está contextualizado no seu trabalho e nessa reconciliação do homem com a natureza, porque é disso também que falava, né, o Lab Deca? Bom, a história foi criar uma nave onde esse hipotético cientista pudesse viajar o mundo e encontrar Nos identificamos muito. Encontrar soluções que fossem ideais para o nosso sistema. Eu me apoiei muito nos novas pesquisas para ir para Marte. Eu acho que tem uma série de soluções. Foi meio retardado o processo, mas na época da nave, bem atual, existiam já programas onde você já comprar a tua passagem para Marte, etc. Porque é o planeta, e no sistema solar tem um momento em que ele se torna um planeta próximo da Terra. Bom, tudo isso me levou a imaginar a nave, fazer com que entrasse dentro da marca e tentar imaginar como isso seria dado. Sim, pensamos em utilizar o ciclo de Krebs da Neri Oxen, que é essa cientista que coloca essas questões da arte, design, ciência e engenharia como sendo matérias que juntas ajudam a criar uma mente mais produtiva, mais criativa e com uma criatividade mais mais correta. Bom, e daí surgiu a ideia de criar 4 laboratórios dentro da nave, onde cada um deles representava uma dessas ciências e a partir de criar torneiras e elementos e que representassem cada uma desses elementos. E daí surgiu e foi uma surpresa, porque quando desenhamos essas torneiras, estamos em fazer com que fossem só protótipos, não funcionam. E isso chega nas mãos do Domênico, que é o engenheiro responsável pelos produtos da Deca, e depois de 15 dias isso estava funcionando, estava pronto. Então, enfim, isso acabou virando produto, né? 2 delas virou produto, as outras 2 talvez virem também, porque me disseram que existe o interesse em reproduzi-las e fazê-las funcionar. Mas, enfim, e foi muito interessante. A ideia era fazer com que é uma coisa que eu vou dar, inclusive, um conselho, uma coisa que eu uso muito, foi uma coisa que meu pai me ensinou quando eu estava começando a trabalhar num processo criativo. É de como você criar coisas que são o que hoje chamam fora da caixa, que antigamente se chamava, enfim, unusuals. É a ideia de você fazer, primeiro, uma pesquisa sobre o que existe no mercado, sobre o que existe no mundo daquele produto. Depois você tenta esquecer completamente isso. Você tenta, é um exercício, você tenta esquecer completamente qualquer tipo de torneira, você esqueceu. E você vai pensar só o que você precisa que o objeto faça. Ele tem que irrogar água. Então, a partir daí, você acaba indo fora de qualquer tipo de arquétipo que pode levar a voltar a fazer a sólida torneira. Então, esse é um exercício muito interessante. Esse foi um exercício que nós fizemos para chegar ao resultado. Pensamos em processos onde essa água chegasse e o uso e como você interage com ela para que você faça refogar a água fosse diferente. Então, entra a Orbe, que a coisa interessante é que esse simples tubo onde a água sai, e tem essa bolinha onde, na verdade, a coisa muito interessante é que ela tem gravada nela o mapa mundi. Quer dizer, você toca no mundo e a água sai. Então, uma ideia, uma coisa para que você pense sempre, enfim, nessa nossa casa, antes de você usar essa água. Não só para você economizar a água, mas para que você tenha noção e que você interaja com ele de uma forma lúdica.
A gente está falando aqui com o Ricardo Belo Dia sobre esses conceitos que aplicou no Espaço DECA do ano passado, que é o Lab DECA. A gente está falando sobre arte, design, ciência e engenharia, né? E como isso também se converteu, depois dessa Expo um pouco mais conceitual, se desdobrou também em produtos que foram apresentados na Revestir, que é o Deca Orb, né? Que é essa esfera acoplada na torneira que parece flutuar, e a Deca Orion, né? Que é o bastão. Então, muito interessantes, o Ricardo está explicando o funcionamento delas, inclusive a responsabilidade de contenção aí por meio de uma licença poética, né? Você toca no mundo, eu achei lindo isso. Você toca no mundo e a água sai. Tem um mapa gravado na esfera, né, Ricardo? Como Isso. você estava explicando. É uma torção, onde uma coisa inesperada, a água sai depois que você torce um bastão de ferro. Então, são coisas que levam você a ter uma relação com esse produto e fazem com que esse produto ele comece a ter no seu imaginário uma forma e a sua interação diferente. Eu acho que são produtos que nasceram de uma experiência lúdica e que acabaram virando produto. É uma coisa que é muito interessante, porque talvez se eu fosse sido interpelado pela empresa para fazer um produto mais clássico, não sairiam essas torneiras. Eu acho que todo o processo, né, de você primeiro viajar numa nave até chegar ao produto fez com que essa viagem fosse muito feliz. Você diria, Ricardo, que essa abordagem mais lúdica sobre o design, ela foi pontual desse projeto ou ela faz parte da sua narrativa? Bom, a questão é que depende muito do cliente e do projeto. Eu creio que você nunca parte de uma narrativa e de um modo pré-determinado para fazer alguma coisa. Eu sou capaz de uma casa clássica, como sou capaz de fazer uma casa modernista. Eu não tenho... Assim, o que eu acho interessante no meu trabalho, que eu gostaria que fosse lembrado, é que fosse um bom projeto. Eu sou uma pessoa honesta e quero que isso seja reconhecido. Não importa se o projeto é fora da caixa ou dentro da caixa. Eu creio que eu trabalho para o meu cliente, dentro de um processo. Quando você, por exemplo, faz uma casa, você faz um interior de uma casa, você tem que fazer essa casa para o seu cliente. Você tem que conhecê-lo para que isso não vire uma cenografia onde ele vive dentro. Ele tem uma casa para ele. Um projeto, inclusive, muito mais difícil para fazer uma casa privada do que fazer uma coisa comercial. Quando você trata de um projeto comercial, seja produto, como seja um espaço arquitetônico, você tem que seduzir pessoas, é diferente. Eu tenho que seduzir o maior número de pessoas possível. Então, eu não preciso, nesse momento, de ter um produto para agradar uma tipologia de pessoas, mas entra aí nisso tudo até a empresa. A empresa é muito importante você entender o quanto qual é o DNA da empresa para que você faça. Então, como vocês sabem, eu trabalho com empresas diferentes, tem a Ornari, tem a FWay, tem outras empresas que agora eu faço consultoria e que, na verdade, eu tento fazer com que elas tenham uma imagem diferente, que elas tenham um processo das mãos, tudo é feito não só por nós, pelo estúdio, mas é uma colaboração. Eu acho que essas colaborações, processos, são muito vincados e são muito válidos. São muito válidos e para além de qualquer rótulo, como você falou, né? Porque você falou que seu trabalho ele passa por essas diferentes referências, por essas diferentes escolas, né? Seja clássico, seja modernista. A gente falou um pouquinho também dos princípios modernistas. Mas no stand da Revestir, por exemplo, para falar de uma outra parceria sua com a Deca, você buscou inspiração na escola alemã Bauhaus, né? Como foi isso traduzido na prática, em termos de projeto, de detalhamento, execução, o visual, o efeito final? Como é que foi? Bom, no projeto o briefing era claro, tinha que ser uma situação onde houvesse e fosse clara a sinergia entre as empresas. E, na verdade, o início desse projeto foi o Feng Shui, foi o fato de você criar uma sinergia entre as empresas. Então, cada empresa foi colocado um material, então associado, onde a união desses materiais cria o equilíbrio. Daí, esse foi o conceito da sinergia entre as empresas. Você criar um equilíbrio, uma coisa... Daí surgiu a parte prática, que era como você fazer com que esse conceito
de realidade. E aí entra uma das escolas mais importantes do mundo, que é a Bauhaus, onde ela fala de forma, função, beleza e evolução, né, da engenharia. E isso é uma coisa que nós fizemos com muita facilidade. O Mies van der Rohe é um dos grandes heróis da arquitetura, para mim é um grande ídolo. Eu sempre trabalhei muito e estudei muito os projetos do Mies van der Rohe. Ele foi o último diretor da Bauhaus. Da Bauhaus, sim. E a ideia era fazer com que essas empresas tivessem um invólucro, quer dizer, um espaço que fosse uniforme e dentro, a ideia é fazer que dentro mudasse. Então, entra uma questão, a questão que nós precisamos de criar na parte interna um cortilha, quer dizer, uma parte aberta desses estantes e depois criar situações e soluções diferentes para cada um deles. Então, são iguais e são diferentes ao mesmo tempo. A ideia desses grandes arcos, essas grandes molduras, que são como portas, como janelas e portas altas 5 metros, e são janelas e portas de um palácio. Então, a ideia de fazer fazer com que a empresa tivesse um nível e uma qualidade do projeto, que a própria altura, essa imponência, você poder entrar e sentir dentro de um espaço nobre. Isso é uma das coisas que nós tentamos e foi um dos objetivos do projeto. Depois entram situações bem diferenciadas, como vocês viram, a Deca era um espaço onde tinha esse elemento central, né, e natural, que depois, com essa atmosfera baixa, tem uma luz que continuava a se mover, fazer com que você se sentisse realmente quase que você estivesse entrando dentro de uma floresta de bambu, onde aquilo era como um grande bonsai. Depois entram as situações onde esses quartos ou salas desse espaço tinham instalações e faziam com que você andasse e descobrisse as coisas de uma forma diferente. O stand de Ceusa, por exemplo, eram inspirados nas casas japonesas, smart houses, onde você tem espaços muito pequenos, mas eles são hiper funcionais e eficientes. Que, inclusive, profético, não, Ricardo? Casas desse futuro que nós estamos vivendo, quer dizer, desse presente. Pois é. Bom, enfim, depois a Duratex, que é esse espaço de madeira, onde você tem a bromélia, que é uma das plantas mais brasileiras e mais bonitas nesse país e que faziam parte um pouco desse cenário, até a Portinari, muito rigorosa, dentro de um processo, né, onde tinha um projeto muito bonito da Juliana, que trabalhou uma poesia linda do Portinari, fazendo com que aquilo se transformasse em porcelana, quer dizer, em porcelanato. Enfim, foi um projeto muito interessante. O mais interessante de tudo foi o processo, o processo para se construir isso. Eu conheci pessoas maravilhosas, tive contato, inclusive a Deca foi uma surpresa, porque a Deca me chamou para fazer a parte de trabalhar com eles o produto, inclusive produtos que eu não fiz. Então, fazer com que contássemos histórias e fizéssemos, enfim, os briefings para que esses produtos fossem no lançamento apresentados. Então, foi muito interessante, porque de coisa nasce coisa, como se diz Bruno Munari, e foi muito interessante o processo. Ricardo, eu sei que cada caso é um caso, cada casa é uma casa e cada cliente é um cliente, como a gente conversou aqui ao longo desse papo. Mas a gente está falando de Bauhaus e você citou Mies van der Rohe, né, como sendo o último diretor da escola alemã. Para você, para o Ricardo, less is more, menos é mais? Sim, eu prezo isso. Significa você ter coisas ascéticas. Eu acho que o menos é mais no sentido que o menos são a sobreestrutura, você ter elementos e coisas que fazem pesar, né? É como falam dessa tecnologia barroca, que é quando você coloca muitos parafusos, muitas coisas e cria uma coisa que parece tecnologia, mas não é. Acho que a gente vive num mundo onde é preciso a gente tirar, a gente ser mais leve, a gente ser mais nômade, a gente ter menos carga, a gente, enfim, ter as coisas e conseguir. Hoje nós já podemos acessar livros, a documentos, a fotos, sem tê-las, né, realmente. Isso eu não quero dizer que eu sou de acordo com você não ter os elementos, você não pegar. Eu também sou muito
a parte física é muito importante. Para mim, que faço parte de uma geração onde isso é muito importante. Talvez as próximas gerações não sintam falta disso. E creio que a gente tem uma evolução, né? A gente é parte de uma... A gente evolui. Então, as próximas gerações elas vão ser mais inteligentes, vão ser menos... enfim, eu creio que o homem evolui essas coisas. Eu quero dizer no sentido que não creio que seja uma falta de adaptação, é simplesmente uma evolução. Como hoje, por exemplo, as pessoas dizem, eu não consigo ler com o Kindle. Bom, talvez você não leia, porque quem lê com Kindle, lê com papel, faz qualquer coisa. O importante é ler. Mas as próximas gerações serem mais aptas a usar essa tecnologia sem esses vícios que nós temos. Pois é, a gente estava falando do Mies van der Rohe, né, como você acabou de explicar. Olha aqui uma referência super minimalista, que é a própria torneira Orion, né, que é um fã desses lançamentos assinados pelo Ricardo. As pessoas também perguntaram aqui, Ricardo, equilíbrio. Sobre essa peça. Você pode contar um pouquinho sobre ela, porque você falou sobre o outro modelo, que tem a curva e o planeta Terra, mas as pessoas ficaram muito curiosas sobre esse bastão. Você tinha falado sobre a Orbe. A ideia era exatamente fazer um produto que não é conhecido como uma torneira. Fica esse elemento do lado desse outro elemento que, de qualquer forma, é muito bonito, porque ele pode ser um lavabo, como ele pode ser também um lugar onde você coloca frutas. Então, na verdade, a ideia é de você abstrair completamente a ideia da torneira e fazer com que ele seja um elemento singular. E, a partir de um movimento, você começa a dar função a eles. Então, essa era a ideia. Simplesmente chegar ao mais simples possível dentro do processo. Tudo que você fala pra gente, Ricardo, nos faz entender que, muitas vezes, a experiência do uso é mais importante do que a função. Ou não mais importante do que a função, mas, enfim, a experiência do uso ela é muito intensa na sua narrativa. Porque você se preocupa demais com isso, né? Como a pessoa vai interagir, como é que ela vai desvendar o uso desse produto. Queria que você falasse um pouco sobre isso no seu processo. Eu acho que isso é muito interessante. Eu creio que a gente precisa de surpresa, né? Tem um livro, está até aqui, eu adoro esse livro, é o livro A Simples Beleza do Inesperado. E foi uma surpresa conhecê-lo e fala exatamente disso, dessa surpresa de você, dentro de um projeto ou em situações as mais várias possíveis, você ter a surpresa, né? Isso é uma coisa que reencorta você, que extrapa um sorriso, que faz você... Eu prezo muito por isso, por essa... existe... Mas, ao mesmo tempo, quando você falou, talvez eu preze mais disso que a função, não. Eu acho que as coisas são juntas. Eu acho que depende do objetivo que você tem em fazer o projeto, né? Eu acho que isso é muito relativo. Você pode ter um projeto que é super funcional. Inclusive, eu trabalho fazendo sistemas. Eu acho que é uma coisa que eu aprecio muito. As nossas cozinhas da Ornari e coisas que faço com a parte de escritórios, inclusive são ramos muito interessantes, porque são ramos onde existe uma flexibilidade muito grande. Tem uma flexibilidade muito grande. E eu creio nisso. Então, fazemos sistemas. É uma porta que você pode personalizar, que ela é feita de alumínio, encaixa. O sofá que você mostrou antes, você pode montar como quiser. Inclusive, em um momento como esse, ele vai ter novas formas e novas. Você tem a separação necessária para que você trabalhe de forma mais saudável. Então, assim, tudo isso é parte de um processo. Eu sou muito ligado a isso, a essa questão da personalização, da customização, porque creio que dentro do industrial design, do product design, isso é fundamental para que você tenha para que esse produto ele tenha e se adapte a mais tempo. Enfim, a gente está trabalhando para a indústria, a gente está pensando em seduzir o maior número de pessoas e fazer com que elas tenham interesse em usar o seu produto. E eu acho que uma das coisas muito interessantes e que faz parte um pouco desse momento em que vivemos é a personalização. Você ter coisas que você pode fazer ficar suas de acordo com um detalhe que você pode interferir. Então, a interferência no produto eu acho que é uma coisa muito interessante da parte do consumidor. É a simples beleza do inesperado, né? Como diz aí o título do livro que você acabou de mencionar. Ricardo, foi um prazer imenso conversar com você, sempre um momento de troca muito interessante.
ver a sua visão de mundo, é muito interessante. E a forma como você executa isso, né? Para muito além do discurso, porque no seu caso, realmente, o discurso ele se materializa de forma física, né? Inclusive nessas parcerias brilhantes com a DECA, que a gente teve a oportunidade, inclusive, o privilégio de reportar, de interpretar também, um pouco com um côté mais lúdico, né? Ali no caso do Espaço DECA do ano passado, na Casa Cor, com os astronautas e com toda essa identidade intergaláctica que fazia parte do seu conceito, né? Junto com a arte, a ciência, a engenharia, que foram as bases daquela construção e configuram também, de certa forma, a base de muita coisa que você faz, né? Como as suas criações mais recentes, logo na sequência, o stand da Revestir. Muito bacana, essa live vai ficar salva pelas próximas 24 horas, para quem não teve a oportunidade de ver inteira, para quem quiser rever. Ricardo sempre tem muito a dizer e diz, e foi muito bacana, Ricardo. Obrigado por essa generosidade do compartilhamento, porque é muito importante você dividir aquilo que sabe. E, embora o produto dispense legenda, é muito legal também saber o que existe por trás dele, né? E, no seu caso, existe muito conceito, muito conteúdo, essa preocupação numa escala mais humana, né, da arquitetura, que é a escala do design, esse contato um pouco mais orgânico do usuário com a peça, né? Isso é muito interessante de receber. Obrigado. Ótimo. Vamos inspirar a pessoa. Até logo. Bora inspirar. Muito obrigado, Ricardo. E lembrem todos, essa live fica no ar 24 horas. Acompanhem o feed da DECA diariamente, um conteúdo novo para vocês. Um dia de cada vez, cada dia um novo conteúdo. Fiquem ligados. Obrigado, Ricardo. E sigam o Ricardo aqui, ó. O Instagram dele tá aqui embaixo. Bora seguir o Ricardo. Até a próxima. Boa noite, Ricardo. Obrigado. Fiquem bem. Tchau.